Bom, galera, vamos lá para os probleminhas então, que é o que você vai ter que trabalhar bastante durante essa semana aí, tá? Interpretação. Então, vou montar alguns exemplos com você aqui. Ele vai falar assim, ó, um terreno retangular tem área igual a 120 metros quadrados. Sabe-se que o seu comprimento excede a largura em 2 metros. Qual será o perímetro do terreno? Então, vamos imaginar essa cena aqui do que está acontecendo no exercício. Ele fala que tem um terreno retangular. Então, vamos desenhar um retângulo aqui, tá? Quem foi meu aluno já nos anos anteriores sabe que isso aqui é algo que eu exijo bastante, isso aqui facilita toda a interpretação. Se você não é acostumado, a primeira coisa que você tem que fazer é imaginar a cena do que está acontecendo em qualquer que seja o problema. Fica mais fácil de interpretar e automaticamente de chegar à resolução, tá bom? Então, um terreno retangular tem área igual a 120 metros, então ele está me dando uma área igual a 120 metros. E aí o que ele vai falar? Ele vai falar que o comprimento excede a largura em 2 metros. Ele está falando para mim ó, que o comprimento excede a largura em 2 metros. Então eu sei quanto que vale essa largura? A gente não sabe. E tudo que a gente não sabe na matemática a gente chama de x. Então a minha largura vai ser x. Se ele está falando que o comprimento excede a largura em 2 metros, então quanto que vai valer esse comprimento? Ele vai valer a mesma coisa que a largura, que é x, mais 2, porque ele tem 2 metros a mais que a largura, tá? Então, essa é a informação que ele me dá. Imaginei a situação, montei o problema, eu vou para a pergunta. O que é a pergunta? Que ele quer? Qual será o perímetro? Que ele quer descobrir isso aqui, ó. Qual que é o perímetro da minha figura? Matematiquinha básica aí, né? Como que eu determino o perímetro de qualquer figura? Sempre eu tenho que somar todos os lados. Então você já consegue associar comigo que a resposta para o meu exercício, ela depende do valor dessa variável de x. Porque quando eu descobrir o valor do x, eu consigo somar todos os lados, eu consigo ter o perímetro, automaticamente consigo responder o exercício aqui. E como que eu vou determinar esse valor do x com as informações que ele me deu? Repara que ele me deu o comprimento e a largura, ou a base e a altura, e eu tenho a área. Então, a gente vai associar dentro dessas 3 informações que ele me deu ao que? A área de qualquer retângulo. Como que a gente calcula a área de qualquer retângulo? Base vezes altura. E aí, toda vez que aparece isso aqui, ó, em qualquer fórmula, qualquer relação, ou seja, um sinal de igual, isso aqui indica para mim que eu tenho uma equação. Então, se eu substituir todos os valores ali, nada mais vai sobrar para mim aqui do que uma equação. Então, eu tenho que a minha área vale 120, o exercício me deu isso. E isso aqui é igual ao quê? Ele é igual à minha base. Qual que é a base? X mais 2, que multiplica a minha altura, que é x. Lembra que se tem mais de um termo, sempre entre parênteses. E aí você vai ver que eu tenho prontinho uma equação aqui, né? Vamos resolver essa equação? O que está fora multiplica tudo que está lá dentro. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Vou abaixar o 120, que é igual a x vezes x. X ao quadrado, x vezes 2, 2x. Eu tenho uma equação de segundo grau completa. Já consigo perceber isso aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é igualar tudo a zero. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 2x. E esse 120 vai para lá, menos 120, que é igual a zero. Repare que se eu tivesse jogado tudo para o lado de lá, ia dar a mesma coisa, tá? Era só multiplicar por menos 1 para mudar o sinal do A, que ficaria negativo. E a equação ficaria dessa mesma maneira aqui, beleza? Então, eu tenho a equaçãozinha aqui, o que você vai fazer daqui em diante? Você vai jogar isso aqui em Bhaskara e vai resolver agora. De agora em diante, o problema não pode mais se resolver essa equação. Isso aqui tem que ser automático e com facilidade para todo mundo. Agora, o nosso problema é interpretar esse tipo de problema, tá? Você vai jogar em Bhaskara, lá você vai ter uma resposta positiva e uma negativa. Não tem como eu trabalhar com medida negativa. Qual que é a distância desse ponto a esse ponto? Não pode ser menos 5 aqui. Então, eu vou usar quando for comprimento, largura, distância, sempre o valor positivo que a equação me der. Beleza?